porque conversar é bom. Conversando com André. Nada é por acaso. E vamos seguir em frente. Vem coisa boa por aí. Conversando com André. Daqui a pouco, um papo interessante. Onde as figuras se tornam palavras. Aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez, Andrezão aqui, conversando com um cara que é muito mais santo do que eu, um cara que canta muito mais que eu. Cantar sim, ser santo, só Deus. Um cara que é muito mais divertido que eu. Não sei. Tá aí o Nivaldo Rocha. Boa noite. Obrigado, Turbão. Tudo bom, André? Prazer estar aqui com você. Prazer todo meu. Que legal. Maravilhoso receber você aqui hoje, né? Pra gente conversar. Satisfação é minha, André. Né? Prazer estar na sua presença, como muitas outras vezes. Você lembra daquele primeiro programa que a gente fez? Há bastante tempo, né? Você cantou. Cantei, fiz bagunça, quebrei o estúdio. Foi uma maravilha. Derrubava Legal. as coisas. Agora eu tô mais comportadinho. Tá Acho ótimo. que a velhice ajuda nisso, né, André? A gente fica mais comportado, toma mais cuidado, é menos estabanado. Tá vendo aí? E disse que hoje é o dia do amigo, né? Hoje é dia do amigo. Muito obrigado por você ser meu amigo, André. Eu que agradeço. Eu que agradeço. O prazer é meu. Muito legal. É nosso, né? É nosso. Olha, amigo é coisa difícil de se achar. Eu pensei que você ia dizer que amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves. Também. Né? Hoje em dia, um amigo
é um achado muito precioso, né? Muito precioso. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que um irmão, né? Mais chegados que irmão, E cara. eu tenho muitos. Hoje eu postei na internet dizendo que eu tenho muitos amigos e amigas mais chegados que um irmão. Que irmãos. Todos chatos e chatas, mas amados. Eu gosto muito dos meus amigos. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre alguém que consegue amigos, é sábio, alguma coisa do tipo? Não lembro, mas a Bíblia refere-se, ela dá muito ênfase à boa amizade, sabe? Porque Jesus, ele se considera nosso amigo, Deus é nosso amigo. O maior amigo que nós temos hoje é o Espírito Santo, que é o nosso consolador, né? É o grande amigo que Jesus deixou pra gente. E é bom ter amigo, é bom ter amigas, e eu tenho, graças a Deus, o privilégio de ter grandes e bons amigos. Isso é ótimo. Poucos, mas bons. Dos bons, né? Dos bons. Selecionadíssimos. Daqueles que valem a pena, Vale a pena, e não importa quanto tempo ou a distância, quando nós nos encontramos é sempre a mesma alegria, é sempre a mesma festa, as conversas rolam como se nós estivéssemos conversado ontem. Tudo se renova assim em questão de segundos, porque a amizade é uma coisa rara, né? É raríssimo. É uma beleza. Muito bem. Nivaldão? Pois não, André. Cara, me conta um pouquinho da tua história, cara. Olha, a minha história não tem muito o que contar, porque é a história de todo mundo, né? Eu costumo dizer que a história mais bela e mais importante a ser contada é a história de Jesus Cristo, né, que morreu por nós. Agora, é claro que todo mundo tem uma história. Tem uma história para contar. Todo mundo tem uma história para contar. A minha história, eu sou um filho de nordestinos e criado aqui em São Paulo, e muito cedo tive que trabalhar, graças a Deus, aprendi a trabalhar, aprendi que você só consegue as coisas trabalhando, né? E é isso. Agora a história, você quer saber do que? Dentro da música, por exemplo? Você começou na música. Na música. Cantando. E você também é cristão, né? Graças a Deus. Desde berço também? Desde criança? Desde sempre. Dos 4, 5 anos de idade que nós fomos... mamãe fez aquilo que foi recomendado, né? Uhum. Ensina o menino o caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. A Bíblia nisso aí abrange muita coisa, esse versículo, porque não é só o caminho do evangelho, é o caminho da honestidade, o caminho do bom caráter, o caminho... Enfim, mas mamãe, além do bom caráter, além da honestidade, ela nos ensinou também que o caminho do evangelho é o melhor caminho do mundo. E eu sou sim... muita gente fala, eu sou evangélico, eu sou crente. Eu costumo dizer que eu sou cristão, porque cristão é aquele que segue os mandamentos de Jesus Cristo, né? E eu tenho uma alegria muito grande em pelo menos tentar seguir os mandamentos de Jesus Cristo, porque ele é meu rei, ele é meu Deus, e isso para mim é muito importante. Agora, dentro da música, eu comecei na música passando vergonha. Eu tinha, acho que 5 anos de idade, um amigo saudoso, Walter Ley, foi cantar numa igrejinha lá em Parelheiros, uma igrejinha que era no meio de uma pedreira, aqueles negócios de fazer bloco, telha e tal. Pedreira não. Olaria. A pedreira era ao lado, por isso que me veio... Olaria. Olaria. Fazia bloco, telha, e a igreja era uma igrejinha de madeira bem próximo, assim, a olaria era próximo da pedreira e a igreja ficava assim bem distante, uma igreja de madeira que eu tenho muita saudade. E um dia esse menino foi cantar uma música, um hino que a mãe dele e a minha mãe sempre cantavam, e ele me chamou, falou, vamos cantar comigo? Eu falei, vamos. Aí eu fiquei com o microfone na mão sem conseguir cantar, de vergonha, e porque eu não tinha ensaiado nem nada, e aquilo ali me deu uma alerta. Eu só tinha 5 anos, mas por que eu não consegui cantar? E eu fiquei com aquilo na mente, por que eu não consegui cantar? Por que eu não consegui cantar? Foi onde eu descobri o valor do ensaio.
O valor de decorar a letra, o valor de decorar a melodia. E a música sempre me atraiu. Essa foi a primeira vez que eu peguei no microfone aos 5 anos para tentar cantar, não consegui. Caramba, 5 anos, 5 era anos. criança, né? Era criança Assim, de tudo, mas a música, quando ela tá na nossa alma, não tem jeito, ela invade, é uma coisa maravilhosa, porque você pode ver um bebê, ele não fala, mas dependendo da música que você colocar, ele começa a se balançar no berço. Você acha que a música escolhe ou a pessoa escolhe? Olha, eu acho que a pessoa escolhe, porque eu conheço pessoas muito musicais, afinadas, e que não escolheram uma música. Eu conheço pessoas que eu já tentei incentivá-los a cantar, incentivá-los a tocar, porque eles têm aquela coisa da música na alma. É interessante isso, né? Mas eles não escolheram, né, a música. Tem pessoas que são afinadas, que você falou, né? Isso. Tem uma rítmica boa. Né? Toca também, mas ele não quer a música. E tem outros que, por incrível que pareça, você é um produtor, você sabe do que eu estou falando, eu já dei algumas dicas também, não aulas, mas dicas de técnica vocal para algumas pessoas, e eu percebia que algumas pessoas davam vontade de falar para ele, para, porque não dá. Você não tem jeito, mas ele abraçou a música. Mesmo sem cantar direito, mesmo desafinado, mesmo ruim de música, ele abraçou a música, ele ama aquilo. Inclusive tem um amigo, que eu não vou citar nome, ele canta muito mal, mas ele falou, e aí, o que você acha? Eu falei, olha, eu acho que você deve continuar. Porque independente dele cantar desafinado, ele cantar mal, uma hora ele vai acertar. Porque música tem aquilo também, tem que estudar, tem que se dedicar e tem que se entregar, né? Então, voltando, depois do Vanderlei, aquela vergonha que eu passei, eu me lembro que nós morávamos também muito longe da padaria onde vendia pão. Aí minha mãe falava assim, vai lá comprar pão. Eu ia comprar pão, e era longe. Aí quando eu estava voltando, vira e mexe, eu ouvia ao longe alguma música. E era um local bem interiorano, assim, e às vezes eu ouvia uma música, aí eu parava na cerca e ficava lá, esquecia do tempo. E tinha uns rapazes que gostavam de ouvir aquelas soul musics dos anos 70, dos anos 60 e tal. É da hora. Eu ficava ouvindo aquilo de longe, aquelas batidas, aquelas vozes impostadas, aqueles negrões cantando com toda aquela garra, com toda aquela gana, eu ficava parado ali. Quando eu chegava em casa, minha mãe, por que você demorou? Eu tô aqui esperando o pão. Eu nunca falava o porquê. Inventava uma desculpa qualquer lá. Aí, com o tempo, a mamãe foi descobrindo que eu gostava de música. Aí passou mais um tempo, eu já tinha aí uns 11 para 12 anos de idade, e minha mãe ela cantava em um coral lá no Campo Limpo. E vira e mexe eu ficava embaixo ali dos tenores, do contralto, e eu ficava observando a divisão de vozes. Eu achava aquilo maravilhoso. E até que um dia eu estava cantando uma música, um hino da igreja, e sozinho, assim, sentado no chão de casa, eu cantei errado, cantei desafinado, daqui a pouco a minha mãe chegou e deu um tapa assim, mas não foi um tapa, sabe, um tapa de alerta? Deu um tapa assim na minha cabeça e falou, canta direito, você tá desafinado. Eu fiquei olhando pra cara dela e falei, oxe, o que é desafinado? Aí eu prestei atenção quando as pessoas foram cantar esse mesmo hino na igreja. Eu falei, então isso é cantar afinado. Aí a partir daí, eu sou muito eclético. Meu filho, ele fala, pai, não dá pra você ouvir um estilo só, porque eu estou ouvindo Atos 2, de repente eu passo para a Voz da Verdade, daqui a pouco eu estou em Shirley Carvalhais, daqui a pouco Oséias de Paula, Vitorino Silva, Armando Filho, aí eu volto para Du Univoz, aí eu fico viajando em todos os estilos, porque o mais importante para mim mesmo é a letra e a música bem cantada e afinada. Não existe música ruim, existe música mal cantada, existe música mal feita. E é isso, a minha história, a música ela não é tão importante quanto a mensagem que ela traz. Eu acho que a música ela tem que trazer paz. Ou ela tem que pelo menos mostrar a paz. E a música não
não tem poder de dar a paz para alguém. Alguém pode se sentir calmo de repente durante um período ouvindo uma certa música que ele gosta, mas depois a tormenta volta. Agora, dependendo da letra, a música pode te mostrar a paz. A música é como se fosse um remédio? Eu acredito que remédio não. A música é como se fosse um condutor para o remédio. Remédio é Deus, o remédio é Jesus Cristo, o remédio é muito além de uma música. Então, eu não estou aqui querendo desmerecer a música, nem a musicalidade, nem os cantores, nem porque a letra e o que a música diz para você é muito importante. Se você vê a história de um dos 3 hinos mais cantados no mundo, aquele Amazing Grace, os escravos só ficavam murmurando. Não tinha uma letra. Amazing Grace. E o autor, que me fugiu o nome agora, no navio, todos conhecem a história, ele ouviu os escravos murmurando e fez um voto de que colocaria uma música, uma letra naquela música. E ele colocou Maravilhosa Graça, Amazing Grace. E a letra é profunda, é um dos 3 hinos mais tocados. Essa história eu não sabia não, no mundo. Poxa. Ele estava num navio negreiro e ele era um condutor de escravos. E de repente o mar ficou bravio e todos iam morrer. E a única coisa que os escravos faziam, além de remar, aqueles navios antigos que precisavam daqueles escravos remando, era cantar. E ele fez um voto. Se eu me livrar, além de me converter, eu vou colocar uma letra nessa música. Então você pode ver lá o nome do autor da letra, mas você nunca vê em lugar nenhum o nome do autor da música, porque quem cantavam eram os escravos no navio. Então, é assim, a melodia era importante, mas a letra se tornou mais importante que a melodia, porque ela fala, graça, que graça maravilhosa, e ela fala que a letra diz que o homem não é merecedor, e nós não somos mesmo merecedor dessa graça, tal. Então, uma letra pode mudar muito o rumo de uma música. Inclusive, falando em música, tem umas músicas legais que sempre foram cantadas nos anos 70, e tem uma... Eu estou falando aqui de música americana porque eu sempre acompanhei tudo, né? Músicas em inglês, em vários outros idiomas, e tem uma, você vai lembrar, By the River of Babylon. Só agora os crentes descobriram que isso é um hino que fala sobre a travessia de Israel no rio da Babilônia. E então é assim, a música ela é muito importante, mas ela não é nada se não tiver o conteúdo principal, que é a palavra. O que aquela música está dizendo para você? Você pode até ouvir uma melodia suave ao piano e se acalmar por algum tempo, mas quando você coloca uma voz humana dizendo algo, é muito melhor. Entendeu? Então, por isso que grandes músicas hoje fazem muito sucesso. Estou falando de grandes músicas, eu não estou falando desses músicas chiclete que você ouve hoje, daqui 2, 3 meses você não ouve mais, porque caiu no esquecimento popular. Mas a música é uma bênção divina que deve ser muito bem aproveitada. Eu sou privilegiado porque tenho uma família hoje musical, minhas filhas gostam de cantar, sou pai de um maestro, e é muito bom ter esse envolvimento com a música, mas eu bato na tecla. A
A música tem que ser usada para levar uma mensagem importante aos corações e à mente das pessoas, mas principalmente para mostrar o grande amor de Deus por nós. Amém, né? Amém. Muito bem. Tá vendo aí, gente? Isso é o Nivaldo. Não, sou ninguém. Quem sou eu? Sou ninguém. Legal. Aí você veio cantando desde os 11 anos. Sim, aí aos 17 eu estava um dia num culto e nós cantávamos o hino 193 da harpa cristã. 17 anos, é verdade. Aí o que aconteceu? Eu estava ali no meio dos jovens na igreja cantando, e teve um momento que eu soltei a voz. Porque te abates, ó minha alma. Um monte de gente começou a me olhar e eu fui abaixando a voz, abaixando a voz, abaixando a voz. Eu falei, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa que não deveria. Para resumir, dias depois me colocaram como regente do conjunto, porque na verdade eles estavam percebendo que a minha voz estava se destacando, mas eu não queria isso. Só queria cantar, só que eu cantava com empolgação, e mexendo a cabeça e fechando o olho, aquele escândalo que você já conhece quando eu vou cantar. Aí me colocaram como regente e eu não sabia nada de reger, mas eu entendi que era só estudar uma música e passar aquilo para os outros jovens. Aí eu encarei isso, aí logo em seguida eu formei uma dupla evangélica, cantamos durante uns 2, 3 anos, e aí começou, aí de repente eu comecei a receber, depois a dupla se desfez, eu comecei a receber convites para ir participar de cultos, de cruzadas. No meu Facebook, inclusive, tem alguns links de cruzadas que eu fiz no passado, tal. Mas eu não tinha assim grandes ambições. Eu só queria cantar porque primeiro para louvar a Deus e porque eu tenho um prazer muito grande em abrir a boca eu nunca me preocupei muito. Será que eu estou cantando bonito? Será que eu estou cantando... Quando eu estou sozinho, eu abro a boca e canto. E uma das grandes coisas que eu sempre contei, um acontecimento que aconteceu, eu morava num local ainda solteiro com a minha mãe e meus irmãos, e eu estava aprendendo a tocar violão. E a minha mãe, eu levantava cedo e já começava a dedilhar daquele jeito que você sabe quando o aprendiz começa a bater nas cordas e não sai som, só fica aquele... parece um pá. Aí todo dia eu cantava a mesma música, todo dia o mesmo hino, todo dia o mesmo hino, tentando tirar um som cada vez melhor. Insistindo em tirar um som cada vez melhor, né, naquele hino. E minha mãe sempre falava, para com isso, você está perturbando o vizinho, você está perturbando os vizinhos, porque nossa casa era de telha, então tudo que você falava ali dava para o vizinho ouvir do outro lado. Aí um belo dia, a vizinha estava de mudança. Eu estava dormindo, de pijamão. Daqui a pouco a minha mãe me balançou. Nivaldo, eu falei, oi mãe. Levante e pega o violão e cante aquele mesmo hino que fala da ressurreição. Eu falei, por quê? Aquele dia eu estranhei. Ela sempre dava bronca para eu não ficar fazendo barulho. Eu falei, por quê? Porque a vizinha está de mudança e uma das últimas coisas que ela gostaria de ouvir aqui era você cantando essa música. Olha aí. Aí eu senti uma emoção muito grande porque esse era meu intuito, tocar os corações através da música. E uma música que falasse de Deus, que falasse da fé, que falasse do evangelho. Você percebeu um chamado aí? Percebi uma... Na verdade, eu já havia percebido esse chamado. Isso foi uma confirmação, sabe? Que independente do que a família diga, independente do que os amigos digam, do que o pastor diga, do que as pessoas digam, você tem que, se você tem um chamado, se você tem um dom, você tem que praticar e você tem que seguir em frente. Seguir em frente. Depois a gente fala do seguir em frente. Então, nós temos que seguir em frente porque críticas, elas vêm e até nos ajudam, às vezes, a termos uma melhora naquilo que nós nos propomos a fazer, nos ajudam até a ter um rumo, porque não dá para agradar todo mundo. Então, quando não dá para agradar todo mundo, você tem que pegar um rumo e seguir, independente de quem você vai agradar. O importante é agradar primeiro a Deus e depois a você mesmo.
Aí os outros, né? Eu tô falando em relação à música. Aí as pessoas vão, com o tempo, se acostumando com o seu jeito de cantar, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de expor, que a música não é nada mais do que um livro, né? É como se fosse um livro que você escreve, e só que aquele livro tem de 1 minuto a 20 minutos. Tem música aí de 20 minutos, né? Então, é uma coisa rápida, mas que fica na mente das pessoas. Então, aquele dia, quando a vizinha pediu pra... Aí eu cantei várias vezes, aí eu abusei, né? Aí eu fiquei cantando várias vezes e foi uma coisa assim maravilhosa. Aí comecei a ver grandes coisas acontecerem, não por causa da minha música, mas por causa da palavra que havia na música, do que eu estava falando. É claro que a maneira que você se expressa, a maneira que você coloca, né? Você vai cantar um parabéns, por exemplo, chega lá no aniversário do André e parabéns pra você. Não dá. Não dá. É parabéns pra você. Todo mundo feliz. Então a maneira que você passa também é muito importante. É claro, tem aquelas músicas tristes que nos fazem chorar, né? Aquelas letras, aquela melodia, tudo combinadinho, né? Para fazer as pessoas chorarem. Mas a música é isso. Transmitir emoção e sentimentos através de canções e palavras. E graças a Deus eu sou um privilegiado, nunca dependi da música para comer nem para vestir, mas ela é um grande prazer. É claro que eu quero dinheiro, se você puder me pagar aí, eu gosto de dinheiro. Dinheiro sempre é É bem-vindo. muito bem-vindo. Mas eu nunca precisei, graças a Deus, depender da música para comprar, nem que criei os filhos, hoje está todo mundo adulto, e nunca precisei e tenho um prazer muito grande em atender esse ID. Ele me deu um talento. E eu tenho muito medo de um dia chegar lá e falar, olha, eu guardei esse talento e estou te devolvendo. Não, eu quero devolver 100 vezes mais. Tá certo. Muito bem, turma, muito bem. Seguindo a entrevista com Nivaldo Rocha, né? Ele veio seguindo, cantando, né, na igreja, não é isso? Na igreja, Você sempre... não ficou nenhum tempo fora da igreja cantando Olha, fora? eu fiquei durante... Na verdade, foi assim... Não é que eu fiquei cantando fora. Teve uma época que eu era bem jovenzinho, de 13 para 14 anos de idade. Você sabe que todo jovem... Todo não. Alguns jovens, na verdade a maioria, dá aquela escapadela, né? Escapa um pouquinho, sai fora da... Não é que sai fora da igreja. Ele deixa de ir aos cultos, ele deixa de ir, de seguir os pais no templo e gosta de quer se divertir com os amigos, né? E até nessa época eu achei que eu ia me livrar da música, mas era um barato porque teve uma época em que os Menudos estavam fazendo muito sucesso. Menudos. E escondido da minha mãe, escondido das pessoas, eu enrolava o cabelinho, colocava uma bandana, febre, Menudo, dominó, né? tremendo. Tinha vários grupinhos dessa época e eram pessoas da minha idade, né? De 12, 13, 14 anos de idade, era a idade que eu tinha na época. E não se reprima, if you're not here by my side. E eu mandava lá brincando com os colegas e cantava. E foram os primeiros elogios assim que eu recebi fora de casa, fora do âmbito de colegas. As pessoas, você canta bem e tal. Teve uma outra vez também que eu estava andando desempregado, aí já foi bem mais para frente. A gente estava falando sobre chamado, né? Confirmação de chamado. Você falou sobre confirmação de chamado. Teve um dia que eu estava andando lá na avenida... Bom, em São Paulo, esqueci o nome da avenida agora. E tinha assim um muro, aqueles muros de cerca viva. E eu desanimadíssimo, aquele sol ardente. Eu falei, quer saber de uma? Eu vou cantar. E quando eu canto daquele ânimo, né? Eu comecei a cantar até chegar na estação de trem.
Aí eu parei um pouquinho de cantar e eu comecei a ouvir passos atrás de mim, mas eu não fui tão curioso e continuei andando. Só que eu parei de cantar. Aí aquela pessoa acelerou os passos e era uma senhora. Ela virou assim para mim e falou: olha, você pode não saber, mas você é cantor. Aí eu fiquei vermelho, assim, eu senti que eu fiquei Caramba. enrubrecido. Mas ela te conhecia não, né? Não, ela me ouviu cantando, ela estava vindo atrás de mim e eu estava andando. Eu fiquei olhando assim. Aquilo também foi uma das coisas que me ajudou a ter menos vergonha, porque eu travava quando eu pegava o microfone na mão, que eu via aquele monte de gente na igreja. Eu pensava, estão todos me julgando, estão todos vendo se eu vou cantar direito, e não é nada disso, né? O povo, se a gente erra, e como já errei e erro várias vezes, o povo perdoa, porque nós somos seres humanos. E o chamado foi confirmado diversas vezes. E, como eu te disse, eu sou muito eclético. Tem gente que fala, você só canta música cristã? Sim, eu só canto música cristã, porque a música cristã é o meu foco, a igreja é o meu foco. Eu sou uma pessoa que fui criado, e tem gente que, outro dia eu ouvi um rapaz falar, eu fui criado para isso. Não, não fui criado para isso. Eu fiz uma escolha. Tá certo. Eu fiz uma escolha e a minha escolha é louvar e engrandecer ao nome de Jesus Cristo através da música e mostrar o caminho da paz, o caminho da alegria, o caminho da vitória, o caminho da salvação, principalmente, que é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu mostro esse caminho. Inclusive, o amigo produziu uma música minha que fala sobre o caminho. E é isso. Nós temos uma função principal, que é levar a música ao coração das pessoas. E eu, sim, já estive na adolescência, um período fora, mas a música não foi tão forte na minha vida naquela época, porque eu já tinha dentro de mim aquela coisa de fazer a música cristã. Muito bom, muito bom. Você você também. Você escreve suas músicas. Eu tento. Nesse meio tempo você começou a compor? Foi? Olha, a composição foi assim... Eu descobri que eu conseguia compor da seguinte maneira. A primeira vez que eu percebi que... Eu não lembro que música foi. Eu fui cantar na igreja e eu esqueci uma frase da música. Eu simplesmente inventei na hora alguma coisa que rimasse e que falasse mais ou menos o que era. Depois eu comecei a pensar naquilo, falei, eu fiz errado porque eu cantei a música da pessoa e eu inventei alguma coisa. Aí eu falei, mas eu acho que eu consigo fazer isso. Aí eu começava a tentar escrever, escrevia várias coisas e jogava fora, escrevia várias coisas e jogava fora. Um belo dia, eu estava numa casa, eu sempre gostei de culto no lar. Quando a gente vai visitar as pessoas, os cristãos se reúnem e vão visitar uma pessoa e leva violão e tal. Aí eu estava começando a tocar, já tinha aprendido poucos acordes ainda. Aí um dia, nesse dia a gente cantou num culto na casa de uma pessoa e eu escrevi, depois quando chegou em casa eu escrevi uma pequena letra e coloquei alguns acordes e depois eu fiquei com vergonha, falei, não, acho que isso aqui eu já ouvi em algum lugar e deixei aquilo guardado. Passado alguns meses, novamente me veio mais uma ideia de letra e mais uma ideia de melodia. E eram todas melodias muito simples. Hoje continuam simples, porque eu não sou um virtuoso da composição. Suas músicas são muito bonitas. Muito obrigado. Vindo de você, isso é mais que elogio. Aí o que acontece, André? Aí foi indo, e eu comecei a escrever, até que um dia conheci um produtor bom, camarada bom, Eilo. E esse camarada, André Chagas, me ajudou a produzir o disco Siga em Frente. Siga em Frente. E logo mais estará na sua plataforma lá, na minha também. Vamos colocar lá, o pessoal ouvir. O Fafo tá na hora, né? Tá passando da hora. E
Aí é isso, eu escrevo, eu tenho uma facilidade mais com letras. Por ler a Bíblia, por prestar atenção na história das pessoas, na história de vida, até na minha história, nas coisas que acontecem ao meu redor. Eu presto atenção e às vezes eu penso, nossa, isso dá um... Eu posso escrever algo, uma mensagem para falar sobre isso. Às vezes os pastores, os meus amigos pregadores estão pregando. Antigamente era uma caneta. Eu ficava com uma canetinha e um lápis. E um pedaço de papel escrevendo. Porque a mensagem me interessava e me vinha na hora inspiração para escrever uma música sobre aquilo. Hoje é o celular. Às vezes as pessoas falam, ele não está nem prestando atenção na mensagem. Eu abro aqui um bloco de notas? Um bloco de notas, um aplicativo que tem aqui. E conforme o camarada fala, eu vou escrevendo. Aí me vem a inspiração de uma letra. Mas eu costumo dizer que 50-50, 50-50. Eu acho que a inspiração para escrever, ela vem... Primeiro, eu acredito que é um dom. Depois você tem que estudar, ler, estudar, se preparar para aquilo. E também, os outros 50% é inspiração divina, porque nada acontece por acaso, né? E eu já escrevi umas 3 ou 4 músicas de amor para ver se eu... Música secular, para ver se eu tinha como escrever. Ficou muito bom. Eu rasguei e joguei fora, porque eu falei, não é esse o meu foco. Meu foco é a música cristã. Tá certo. Mas aí eu... Segue o caminho, né? Segue o seu caminho. Tem que seguir o caminho. Aí o que acontece? Eu gosto de compor, mas eu prefiro cantar. Inclusive, se tiver alguém aí que tenha música boa, olha aí. Só mandar pra gente que a gente grava. Tá vendo aí? Neivaldo. Muito bem. Não sou muito seletivo, não. Certo. Você gravou seu disco? Siga em frente. Né? Você não divulgou ainda, né? Você vai trocar a voz, né? Olha, André, eu preciso recolocar a voz, porque aquela voz que está lá, para mim é praticamente a voz guia. Foi tudo... Eu fui meio que patrocinado na época, né? Por uma galera, e o pessoal que estava me patrocinando, não sei por que cargas d'água, você precisa trazer o disco, precisa trazer o disco. Você lembra da correria que foi, né? Eu lembro. Aí os arranjos, tá tudo perfeito, mas a colocação de voz não tá do jeito que eu queria, porque eu quero cantar no disco do jeito que eu canto no púlpito, do jeito que eu canto na igreja, eu quero me soltar, eu quero sentir a letra, e ali tá meio mecânico, tá perfeito, tá afinadinho, tá bem colocado, tal, tudo certinho, mas só que tá certinho demais. E você sabe como que é, né? O que tem que estar certinho e perfeitinho é o instrumental, aquilo que o maestro André Chagas fez com muita propriedade. Só que a minha voz precisa ter mais... Eu preciso colocar mais alma. E agora nos ensaios eu sinto mais alma nas músicas, sabe? E nós vamos regravar a voz. E na época eu falei para você, né? Eu falei, André, vamos caprichar nisso, porque esse barco... Isso aqui é um barco. Esse disco é um barco que nós vamos lançá-lo ao mar. Um dia, alguém vai enxergar esse barco e dar o devido valor. Você acredita que agora algumas pessoas ouvem e perguntam por que isso não está no Spotify? Por que não está nas plataformas? Deveria estar nas plataformas. Tem alguma coisa ali que estava um pouco à frente daquele tempo ali. Estava um pouco. Né? Ou a impressão minha? Não, né? Não, maravilhoso. Sabe a música 16? Esqueci o título agora, mas até o próprio Zucchini, no dia, não sei se você lembra, e Paulinho Zucchini, para quem conhece, ex-Raiz Coral, ele é muito bom. Ele gravou para muita gente, né? Gravou para muita gente. E deve gravar ainda, né? E grava para muita gente boa. Eu não acompanho o Zucchini. O Zucchini, na época, chegou para você e falou... Depois das 16, de colocar back vocal nas 16 músicas, ele chegou e falou, parabéns por essa... pelo arranjo dessa música, né? Então, hoje, tem uma música... Você foi pra tão distante... Eu vejo aquele estilo sendo gravado hoje pela galera por aí. Nós já estávamos fazendo aquilo lá atrás, entendeu? Tem quantos anos já?
13, mais ou menos. Tem mais. Você, 14 anos. Você começou... 14 anos, para ser 2009. 2009? É. Então, caramba! Eu tava ouvindo lá, rapaz. Quase 15 anos. Quase 15 anos. E vou te falar uma coisa, de vez em quando eu ponho para algumas pessoas ouvirem, e às vezes eu ponho o playback só no carro. Pessoal, que música legal, que som legal, o que é isso? A música número 7, por exemplo, aquela que é bem... Estou batendo a porta do seu coração. Pessoal, meu, que legal isso aí. Quem é? As pessoas estão junto comigo. Eu falo, sou eu. O cara, não é você. Aí eu desligo e falo, ó, eu canto. O cara fala, é você, sou eu. Então, é uma coisa muito boa. Não. É uma experiência. Está sendo ainda. Eu achei que ia ficar lá, mas não. É aquilo que nós profetizamos na época. Foi um barco que nós lançamos ao mar, né? E ele continua aí navegando, e de vez em quando alguém olha e fala, rapaz, isso aí é muito bom, tal. Então, foi uma experiência muito boa para mim. Acho que para você também. Com certeza. Passávamos muitas noites, era legal. Madrugada. Aqui, né? Aqui mesmo, fazendo bagunça. Eu fazendo bagunça, né? Para você não dormir. Dando pitaco nos seus arranjos. Imagina. Não. E foi uma maravilha e foi muito bom, continua sendo muito bom. Ganhei um grande amigo, Andrezão. Com certeza. E é uma maravilha. A música, ela nos traz coisas boas para a vida, né? A música me trouxe muita coisa boa. Tem gente que fala, a música me salvou. Não, quem me salvou foi Jesus Cristo. Mas através da música eu consegui me aproximar de pessoas, consegui me aproximar de situações que eu nunca imaginei. Para você ter uma ideia, André, posso me exibir também, não? Opa! Para você ter uma ideia, eu me interessei por outros idiomas através da música. Aí hoje eu consigo cantar, por exemplo, Su quel cuore fatal, io rimiro per fe, quella croce che parla d'amor. Rude Cruz, em italiano. Consigo cantar... Stay with me, my Lord, it's getting late now. I offer you my heart to dwell with them. I want you to stay in it forever. Accept it so, my Savior Lord. Divino Companheiro. Isso é lindo. Em inglês, é lindo esse hino. Sim, é muito bonito. E vamos gravar. Inclusive, eu vou falar com o meu produtor para ele fazer um arranjo bonito. Tá bonito. Posso cobrar dele, não? Vamos cobrar. Você, depois do disco, você continuou cantando na igreja. Continuo cantando nas igrejas. Recebo, graças a Deus, muitos convites. A agenda está aberta. Olha que legal. Recebo muitos convites. Não cobro. Alguns pastores, por misericórdia, me pagam a gasolina, dão uma pequena gratificação. Acho justo. Mas quando não me dão também, às vezes a gente... Tudo bem, né? Eu já fui em lugares tão pobres, fiquei com pena. Quando o camarada me deu alguma coisa, eu devolvi. Não é que a igreja não é pobre, a igreja de Deus é rica, mas tem lugares que o povo é muito pobre. Eu acho injusto, né? Eu acho injusto. Então eu fico feliz quando eu chego num local onde eu sei que não vou me dar nada por eu estar cantando ali, mas eu deixo o povo ali radiante, porque, como eu acabei de falar, a música ele é um canal, um funil, né? Para levar a graça de Deus, o amor de Deus e fazer com que as pessoas glorifiquem o nome do Senhor. Então isso para mim já é mais do que pagamento. E no passado já tomei chuva, já tomei sol, já passei vários perrengues por causa da música. Você também já deve ter passado. Um pouquinho. Só um pouquinho. Tirava a blusa e colocava em cima do violão para proteger o violão, porque era mais importante proteger o violão do que me proteger. Protegia. Antigamente nós andávamos com fita cassete, lembra? Protegia as fitas cassete debaixo do braço para a fita cassete não estragar. Então a música me ensinou muita coisa e é isso.
eu entendo Continuo que... cantando na igreja pela misericórdia de Deus e graças aos amigos pastores e aos irmãos que pedem e continuem pedindo, que nós estamos aqui para isso. Que legal. Eu entendo que a cada dia que se passa, as coisas vão mudando. Sim, Tudo muda, né? Tudo muda. A igreja está mais sofisticada, né? Bem a nível sofisticada. de equipamento, enfim, a informação também, né? Sim. As pessoas hoje têm acesso às informações, a estudos, né? Internet, essa coisa toda, né? Claro, a cobrança também aumentou. A cobrança da... E hoje, há um tempo atrás, eu fui na igreja, Sim. lá na Assembleia de Deus, lá na orquestra, depois você fala da orquestra. Orquestra. Você canta lá também, né? Sim, eu tenho o prazer de fazer parte. Eu fui gravar o ano retrasado, acho. Fui gravar a orquestra lá, lembra? Sim, Orquestra Filarmônica Nova Harmonia. Filarmônica, é isso, Nova Maestro Harmonia. Caio Rocha. Caio Rocha. E estava muito diferente, porque a lembrança que eu tinha... Era de 2009, concerto de verão. Concerto de verão. Pastor Uau. José Carlos, Maestro José Carlos, Maestro Ricardo. Isso. E, nossa, como mudou. Eu fiquei feliz porque... Mudou para melhor, né? Muito Mudou melhor. Muito melhor. Tá bonito, né? O Maestro Caio, ele é muito exigente, eu que eu diga, né? É muito exigente, mas exigente pro lado bom da coisa. E realmente a Orquestra Filarmônica Nova Harmonia é um dos grandes orgulhos do setor 68 de Jandira, da Assembleia de Deus, do Belém, e também da região. Nós estamos ensaiando uma cantata nova agora, e tivemos a presença de um maestro de outro setor, nos visitando ali durante alguns minutos. Ele até brincou, falou, olha, se esse coral for para lá, vamos cobrar o dízimo de 8% para vocês irem, mas é tudo brincadeira, mas na verdade evoluiu muito. As pessoas são dedicadas e eles ainda só continuam tendo coragem de colocar alguém como eu para cantar, fazer o tenor e às vezes algum solo, e eu tenho um prazer muito grande de cantar com a Nova Harmonia, não porque meu filho seja o maestro, porque eu sempre honrei muito a Nova Harmonia, a Orquestra Filarmônica Nova Harmonia, desde que eram a Orquestra Filarmônica Nova Harmonia começou com o pastor José Carlos Alves tocando um instrumentinho só. Era? E começou com uma pessoa só. Foi pessoa. Olha, e os filhos dele estudaram, e hoje é aquilo que você vê, mas foi através de muita oração, muito estudo, muita dedicação, e eu tenho um privilégio muito grande, sabe, eu me emociono só de ficar lá do outro lado do templo, ouvindo a Nova Harmonia tocar, porque eu acompanhei a história de todos os maestros que passaram. Você pegou desde o começo? Desde o começo. Caramba! Desde o comecinho, ela está com 22 ou 23 anos, não sei, a orquestra, né? Mas a orquestra começou com uma pessoa só, praticamente. Olha. E hoje nós olhamos, assim, as pessoas veem, se emocionam vendo aquilo que está sendo feito. Olha, Orquestra Filarmônica Nova Harmonia no Instagram, no Facebook, ou entra no meu Facebook que eu vou pôr para vocês o link lá. Então, eu acabei de dizer agora há pouco, tudo é uma questão de dedicação, estudo, perseverança, né? E foco. E o Caio está lá há 5, 6 anos como maestro, e no comecinho ele falou, pai, eu sei que eu vou ficar aqui pouco tempo porque eu não sou maestro, eu estou maestro, muito humilde. E ele sabia da cobrança que ia ter na igreja, que o povo de lá é muito musical e eu gosto disso. Eles são exigentes e eu gosto dessa exigência. E ia ter cobrança também em casa. Mas graças a Deus eu não preciso fazer muita cobrança. Mas independente ele é mais exigente que você, então. 3 vezes mais. Então não é bom que... Mas é bom, sabe, André? E ele...
não vou falar só dele, a Orquestra Filarmônica Nova Harmonia, ela tem um centro de estudos, onde jovens, desde o beabá da música, até levar um jovem a estudar para fazer uma prova na USESP, se for preciso. Tem jovens que já passaram pela Nova Harmonia que estão tocando hoje em lugares aí ganhando dinheiro. Então, o esforço não é só do maestro, o esforço é dos pastores. Hoje nós temos um pastor que dá todo o apoio para a orquestra, para os músicos, para os cantores. Muitas vezes a gente vai cantar em algum lugar e o pastor não nos conhece. A primeira coisa que ele faz é ligar para os pastores que nos conhecem. E os pastores, não, pode deixar, pode dar oportunidade aí para o Nivaldão que ele canta. É nosso, é gente nossa aqui. Então, esse apoio aos músicos, esse apoio à orquestra, esse apoio não só por ser uma coisa feita para Deus, mas é também... As pessoas não gostam muito que a gente fala isso, mas isso é uma arte. A música é uma arte. Não tem como eu simplesmente cantar lá e ser um... O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, todo bonitinho. Não! O de cruz se erigiu. Eu tenho que pôr para fora, eu tenho que mostrar que aquilo é lindo, que aquilo é maravilhoso e que aquilo é... Então, esse trabalho feito pelos músicos, pela orquestra, me ajudou muito também a me desprender. Tem vídeos nossos aí na internet com a Orquestra Filarmônica Nova Harmonia, e eu canto também em outras orquestras, porque alguns amigos, como Aldo Melo, convidam-nos às vezes para participar de algumas cantatas. Eu dou preferência para a cantata da Filarmônica Nova Harmonia, mas se tem um espacinho a gente vai, né? Tá certo. Ajudar os amigos também, porque somos todos unidos. Você também prega? Não dá prego. mensagens? Olha, André, eu não prego, porque eu tenho aquele estilo. Se eu tiver que falar algo sobre a Bíblia, falar algo sobre o Evangelho, eu não tenho problema, porque eu fui criado lá. Eu não sou um expert, mas eu sei o que dizer. Como os nossos irmãos do passado, Daniel Berg e Gunnar Wringen, eles começaram a pregar com pouquíssimas palavras, não sabiam falar português direito. Eu sei falar um pouquinho só de português, então dá para falar um pouco mais do que eles. Mas eu sou mais ensinador. Eu já tive que conversar com pessoas sobre o Evangelho, então eu fico explicando com calma. Porque se eu for falar no púlpito, a igreja não aguenta, o pessoal vai dormir. Agora eu prefiro cantar. É assim. Você vai melhor cantando, é isso? Eu cantando mando bem, porque quando eu começo a falar... E eu sou brincalhão, né? E às vezes eu esqueço que eu estou no púlpito e nunca preguei, mas é capaz de eu dizer algo que não deveria. Não estou falando de algo indecente, mas fora daquilo que eu estava querendo dizer e tal. E pregar não é comigo, não. Agora ensinar eu consigo. Você acha que estamos chegando no fim dos tempos? Sim. Você acha que vão ter mais coisas a acontecer ainda? Olha, tem muita coisa para acontecer, mas nós temos guerras, muitas, rumores de guerras, temos filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, muita fome no planeta. E ainda tem muita gente que ainda não ouviu a palavra de Deus da maneira que deveria ouvir. E eu penso assim, tem gente que fala, eu vou para a África, eu vou para Cuba, eu vou para Bolívia, eu vou para... Tudo bem. Mas aqui no Brasil, um dos países mais evangelizados do mundo, ainda tem gente que está dentro da igreja quase todos os dias, mas o evangelho ainda não entrou na vida dele da maneira
que deveria. Ou seja, ele ouve, mas ele não escuta o evangelho. Porque ouvir é uma coisa e escutar é outra. Então, entendeu, né? Entendi. Muito mais importante que evangelizar fora é nós evangelizarmos aqui dentro. Então, no mundo inteiro, tem muita gente que já ouviu o evangelho, mas eles não escutaram ainda o evangelho da maneira que deveria. O evangelho não caiu no coração dele. Quando a mensagem do evangelho cai no coração, a pessoa se converte? Não, é opcional. Mas tem gente que está dentro da igreja. O nosso maestro falou isso sobre a responsabilidade de cantar, nos falou essa semana, no ensaio, na terça-feira. Ele falou, olha, nós vamos cantar para engrandecer ao nome do Senhor, nós vamos fazer a nossa cantata para que Jesus seja glorificado, para que Deus seja glorificado, mas também para que pessoas se convertam. E ele disse, por incrível que pareça, tem gente dentro da nossa igreja que precisa se converter. Então o evangelho ainda não entrou na mente daquelas pessoas. Não sei se você percebeu que desde o começo aqui eu falo do evangelho, do nome de Jesus Cristo e do nome do meu Deus. Por quê? Esse é o foco da minha vida. Eu não tenho outro foco. Porque realmente nós estamos no fim dos tempos. As coisas estão acontecendo de uma maneira muito mais rápida devido à informação. Antigamente, quando nós ficávamos sabendo de uma guerra, aqui no Brasil, ela já tinha 6 meses que tinha começado em algum lugar. Isso nos anos e anos atrás. Hoje, alguém dá um tiro na rua 45 em Nova York e você fica sabendo aqui 1 minuto e meio depois, porque entra um link. Tá tudo ligado. Da Globo. Nossa, da Globo News. O repórter que está andando lá em Nova York já liga a câmera dele. Blum. 1 minuto. Atenção. Atirador na escola aqui em tal lugar nos Estados Unidos. Já viu isso? Já vi. É instantâneo. Olha, há minutos atrás alguém atirou, há minutos atrás aconteceu isso, há minutos atrás aconteceu aquilo. Antigamente nós ficávamos sabendo de uma decisão presidencial. Eu me lembro que na minha época era o presidente Figueiredo, quando eu era criança. Eu me lembro disso e às vezes a gente estava ouvindo alguma coisa no rádio sobre o que o presidente falou. Só que ele havia falado aquilo há 15, 20 dias atrás. Demorava, né? Não que o rádio... É que nós só tínhamos acesso 15, 20 dias depois, né? Ao que as decisões... Hoje em dia, você liga lá na TV Câmara, o que o camarada está decidindo lá na hora, você fica acompanhando na hora. Na hora. Instantâneo. Então... O fim dos tempos está chegando, eu acredito. Isso é a globalização? A globalização. E essa globalização, ela está nos mostrando coisas que nós não imaginávamos. Eu fico linkando as coisas, aquele hino... O mercado está vazio, sua agitação... O rei está voltando. O rei está voltando, André. Cara, eu ouvi uma mensagem do pastor, não sei se você conhece, Lamartine Pozella. Lembro. Ele é fortinho assim, ele prega sobre Apocalipse, sempre ele gosta de pregar sobre isso. Sim. E tem uma passagem na Bíblia que fala que no final dos tempos, o tempo, como é que é? No fim dos tempos, Deus ia acelerar os dias, encurtar os dias, porque senão nenhuma carne salvaria. Não é isso, né? Exatamente. E ele falou que saiu uma pesquisa científica em que a Terra está girando mais rápido. Sim. Olha, eu acredito. E essa aceleração, essa profecia de acelerar os tempos e acelerar tudo... Vou te dizer, essa globalização e essa alta tecnologia que nós temos no mundo inteiro, hoje em dia tem índio que tem laptop. Outro dia eu estava vendo a televisão por causa de uma indígena que está agora aí num dos ministérios, né? Eu estava vendo uma
uma reportagem, aí eu olhei e falei, camarada, o índio tá com um laptop melhor que o meu. E tava lá digitando e conversando com o repórter. Tal. Não que não deva ser assim. Sim, Eu acho que isso tem que ser assim. Eles têm todo o direito, como todo mundo, né? Mas essa globalização, essa agilidade, não só a Terra está girando mais rápido, que você vê que as coisas estão diferentes, as estações estão diferentes. E tem gente que fala, a culpa da estação está mudada é só do clima lá, da camada de ozônio. Não. Tem mais coisa aí. Tem mais porque tá tudo muito rápido, tudo muito rápido, tudo muito rápido. É essa profecia de acelerar no final dos tempos. Tá demais, tá demais. Eu não sei se a Bíblia faz referência às drogas, esses entorpecentes aí que o pessoal tá aí em abundância, que nem a Cracolândia aqui no centro de São Paulo, mas me parece que é alguma coisa que faz parte também, né? E não é só aqui também, né? Eu estava olhando na internet, muitas regiões dos Estados Unidos, né, que é um país de primeiro mundo, que está assim também, o pessoal tudo na rua, né? Sabe como é, Nivaldo? Olha, é que assim, o coração das pessoas. O coração das pessoas tá vazio, André. E o camarada precisa preencher com alguma coisa, um espaço no coração que precisa ser preenchido com algo. E esse algo que pode preencher é Deus, é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é o Evangelho. Então as pessoas estão procurando um escape. Aí eles procuram nas drogas. E, na minha opinião, uma das piores drogas que existe é o álcool. A Bíblia não fala sobre drogas, mas ela fala para evitarmos qualquer coisa que altere o nosso ânimo, o nosso jeito de ser. A Bíblia dá conselho para nós não nos embriagarmos, porque um homem ele deve ser feliz, contente, alegre, independente de estar embriagado ou não. E o que torna um homem feliz, contente e alegre? Se não a palavra de Deus, se não a alegria de servir a Deus, se não a alegria de glorificar a Deus. Então eu conheço testemunho de pessoas, eu nunca usei drogas, não porque eu seja melhor que ninguém. Eu fui um homem criado, eu fui um menino criado na igreja, um jovem que foi para a igreja. Então, drogas, nunca usei, não critico quem já usou, quem usa, porque a vida é de cada um, quem manda é ele próprio, né? Sim. Então, a Bíblia, ela nos leva a entender que devemos evitar qualquer substância que altere o nosso comportamento. E não vos embriagueis. Já diz tudo. Agora, embriagar-se não é só com vinho, cachaça. Não, a droga te deixa embriagado, te deixa loucão. E não faz você pensar da maneira que deveria. Então, e faz você cometer delitos que não deveria. Tanto a droga quanto a bebida em excesso faz com que o camarada fale coisas que não deveria. Quantas vezes você já deve ter encontrado pessoas, até amigos, né? Nossos, bêbados, fala coisa que não deveria, aí depois, desculpa, eu estava muito louco. Você fala, não, tudo bem, né? Eu entendo você, eu sei que você estava bêbado. Tudo certo. Tudo certo, vamos deixar para lá. Mas então, a Bíblia, ela não fala exclusivamente sobre drogas. Acredito que naquele tempo não tinha ainda a droga, mas a Bíblia, como é um manual completo, ela diz claramente para nós não nos embriagarmos, porque é uma substância que não pertence ao nosso corpo, que faz com que nós tenhamos comportamento inadequado. É uma espécie de falta de lucidez, né? Exatamente. A embriaguez talvez diga isso, né? Então, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Deus nos fez Acho que desligou o microfone. Aperta aí. Isso. Aê. Legal. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, foi
a primeira missão que Deus nos deu, cuidar do nosso corpo. Quando somos bebês, a mãe cuida, a mãe limpa, a mãe dá comida, a mãe dá água, a mãe protege do frio, a mãe protege do calor excessivo. Cuida daquele corpinho. Conforme você vai crescendo, a responsabilidade é sua. Ela te ensina a escovar os dentes, tomar banho direito, comer na hora certa, dormir, ou seja, cuidar do seu corpo. Porque ele é o templo do Espírito Santo. E a partir do momento que você usa qualquer coisa entorpecente para destruir aquele templo, é lógico que você não vai ficar bem, de forma alguma. E hoje em dia eu me preocupo muito com isso. Eu conheço pessoas que sofrem com esse problema de drogas. É só sofrimento, né? Não critico, porque conheço pais de famílias que usam entorpecente, e é um camarada que levanta todo dia 4 da manhã, vai trabalhar, volta, mas ele tem o problema de uma boa porcentagem do salário dele ser gasto com drogas. E o que podemos fazer? Muito pouco, porque o primeiro passo tem que ser da pessoa, para ela pedir ajuda, e a igreja está aí para isso, e tem muitas outras instituições aí, além da igreja, prontas para ajudar. E você aí, se estiver usando entorpecente, se estiver usando qualquer coisa ilícita, procure uma instituição e você vai ser ajudado, porque nós, cristãos, católicos, ou seja lá quem for, não queremos ninguém, né, André, envolvidos nisso. Com certeza. E nós da música queremos vocês envolvidos com música. Eu vejo uma coisa assim. Tudo bem que tem muita gente brincando, né, com a igreja, sei o quê. Esses aí é outra história. Sim. Mas veja bem, um caso à parte. É um caso à parte. Mas a grosso modo, o cara vai pra igreja, o cara não vai aprender a matar, não vai aprender a roubar, não vai aprender a usar nada ilícito, não vai aprender a dar golpe em ninguém, etc, né? Então, problema eu acho que tem em todo lugar, né, Nivaldo? Eu acho que não tem essa de lugar assim, perfeito. Sempre vai ter um probleminha ou outro, as pessoas pegam aquilo, não vou mais em tal lugar porque, nossa, lá, sei o que, né? Sempre tem alguém, é um ser humano, né? Eu penso assim, né? Você não deve estar ligando para essas coisas. Mas tem gente que pega isso e cria uma outra situação, começa a pegar esses probleminhas que talvez sejam problemas que não envolvam... Infelizmente tem pastores, padres e etc. que cometem coisas, né, absurdas. Seres humanos. Os seres humanos. Mas isso não muda o fato da igreja ser um lugar onde você aprende a palavra de Deus, né, onde você aprende a ser uma pessoa melhor. Claro. Infelizmente, pessoas vão errar, né? E às vezes essas outras pessoas, entre tantas, pegam essas coisas, por isso que eu não vou, por isso que eu não gosto, por isso que eu não quero, né? Assunto interessante. Deixa eu te falar uma coisa, André. É assim, ó, o que eu penso sobre isso, resumindo. Eu preciso malhar, ficar com o corpo sarado e tal. Para onde eu vou? Academia, né? Para uma academia. Se eu chego na academia, o instrutor é chato, os meus colegas são chatos, e são. Em muitos lugares, muitas academias, é insuportável. O camarada chega lá, se ele tá muito gordo, todo mundo... Ixi, olha o gordinho, será que ele consegue ficar aqui um mês? Critica. Se chega alguém... Tem que seja em off, né? Se chega alguém normal, o camarada vai criticar. Será que vai? E aí? Se chega alguém já malhado... Ixi, pra que tá vindo pra cá? Não sei pra que esse exagero. Critica, do mesma forma. Se você vai pro futebol, jogar bola, se você for muito bom, você vai ser criticado. Se você for médio, você vai ser criticado. Se você for ruim, você vai ser muito criticado também. Mas você vai pro futebol. Você, quando quer comprar alguma coisa, para alimento, você vai ao supermercado, certo? Você, quando precisa de carne boa, você vai ao açougue. Quando você quer fazer um aniversário, é difícil a pessoa querer fazer um aniversário e estar só ele ali, parabéns para mim. Não. Geralmente, na maioria das vezes... Entre as pessoas. Entre as pessoas. Então, você busca na academia uma boa forma física. No hospital,
à saúde, né? Fazer exames, consultar um médico. E onde é que você busca a palavra de Deus? É. Onde é que você Na busca igreja. a união? Ah, mas ninguém é unido. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, é na igreja que tem que ir. Esse camarada, não vou mais na igreja porque todo mundo é chato. Eu sou um dos mais chatos na minha igreja, que os irmãos me perdoam. Eu sou um dos piores de lá, mas eu preciso de lá. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso estar reunido com gente que tem o mesmo objetivo que eu. Na academia tem um monte de gente que me motiva para eu fazer o exercício. No futebol tem várias pessoas que estão ali jogando junto comigo para que a gente marque gol, para que a gente, né? É um coletivo. E no hospital tem um monte de doente lá que nem queria estar lá, mas eles estão lá porque eles precisam. Então eu preciso. Não adianta eu ir na farmácia e comprar remédio por minha conta e risco. Ah, eu não preciso de igreja, eu tenho Deus no meu coração. Não, você precisa estar com o povo de Deus. Você precisa estar reunido com as pessoas, você precisa de um local para você se reunir. Então, criticar as pessoas é muito fácil, porque qualquer lugar, você, como professor de música, não estou falando daqui agora, mas desde que você começou a dar aula, todos os seus alunos eram uma uva, uma maravilha, todos os seus, né? Todos os seus colegas, professores, eram tudo uma beleza? Lógico que não. Nós temos problemas em todos os lugares. Agora, nós, seres humanos, temos um defeito. Nós procuramos problemas às vezes. Né? Às vezes não tem problema, mas o camarada procura. Então é aquilo. É necessário ir para a igreja, assim como é necessário ir para a academia. Aliás, é muito mais necessário ir para a igreja do que ir para a academia. Muito mais necessário ir para a igreja do que ir para o hospital. É muito mais necessário ir para a igreja do que fazer qualquer outra coisa. Ah, vou largar minha vida e vou só para a igreja. Não! Divirta-se, faça o que você gosta, faça o que você quer, leve uma vida abundante, porque Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida com abundância, e eu vim para que sejais livres, mas é uma liberdade com santidade, com prudência, com fé, com amor, com alegria e, o principal, amando ao próximo como a si mesmo. Muito bom. Aí cercou. Fechou, né? Nivaldo, que conversa boa, Nivaldo. Olha, eu não sei nem... É assim, quando você me convidou, eu te falei, André, eu falo mais que o homem da cobra. Por isso que eu não falo na igreja, eu prefiro cantar. Ah, mas aqui é só... Bom, o pessoal que vai ver, né, só vai ver quem quer. Legal, né? legal. Aí o pessoal tem a opção de... Mas curte, gente, ajuda o André aí. Dá aquela força. Dá um like aí. Dá aquela força. Nivaldo, e eu imagino o orgulho que você tem de ter o Caio, hein? Olha, o Caio... Eu vi o Caio novo, assim, pequeno. Acompanhando a gente no estúdio de vez em quando, fazendo cara feia. Era, coitado. Ele tá vindo embora, né, pra casa. Né? Era vontade de ir embora, vontade de dormir. Às vezes ficava escorado num canto, cochilando. Eu tenho um grande orgulho, não só do Caio, de todos os filhos. Bom, muito bom. Meus filhos são um motivo de grande orgulho para mim. São trabalhadores, são honestos, são filhos que respeitam a família, sempre me respeitaram muito, e são filhos que estão sempre ligados em tudo que está acontecendo com a família, porque infelizmente hoje em dia, como você disse, é fim dos tempos, e às vezes as pessoas ficam dispersas e não prestam atenção no que está acontecendo com os pais. E meus filhos prestam atenção. Uns tempos atrás eu fiquei meio doente. Isso é ótimo, isso é ótimo. Eu fiquei meio doente, me acompanharam no hospital, ficavam perguntando se eu tomei remédio. Agora, como aqui nós estamos falando muito mais de música, o Caio, aos 5 anos de idade, chegou para mim um dia e falou assim, pai, quando eu crescer, você me dá todos os seus playbacks para mim? Aí eu olhei assustado assim, falei, claro! Mas playback, para quem não sabe, é o instrumental que nós colocamos para cantar junto. Eu falei, claro! Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, por que ele
não fez igual a Ellen. A Ellen chegou para mim e falou: pai, eu quero ser cantora, você me ajuda a cantar? Aí eu ensinei o que eu pude para ela e ela canta muito. A Evelyn também canta, meus filhos cantam muito. E eu fiquei olhando assim, eu falei, que pena. Pensei que eu ia ter um cantor dentro de casa, mas eu não vou ter um cantor. Porque ele se interessou pelo quê? Pelo instrumental. Ele não estava nem aí para a voz do pai dele, ele queria os playbacks. Ele poderia chegar e falar assim: pai, eu quero cantar igual você, eu quero ter uma voz igual a sua, você me ensina a cantar? Não, eu quero os playbacks. Eu falei, tá bom. Pouco tempo depois ele estava na música, comprei a primeira flautinha, vi que ele se interessou, depois o primeiro clarinete, aí foi indo, foi indo, foi indo. Hoje ele toca violino, ele toca violoncelo, ele toca piano, ele toca sax. Olha, o Caio toca tanto instrumento que ontem ele estava tocando violino, mas eu não sei nem o que ele toca, de tanta coisa que ele toca. E é um orgulho, não só por ele ser da música, mas pela dedicação que ele tem na obra de Deus. Porque ser da música é relativamente fácil, é aquilo que eu te falei, estudar, se dedicar, né? Ter um empenho, mas o meu orgulho maior é o empenho que ele tem na obra de Deus. Isso é muito, eu me sinto muito bem, porque é como se um pouco do meu legado, porque eu também fui um jovem que, enquanto pude, era professor de escola dominical, regente, cantava em dupla. Eu fiz o que pude, lembra-te do teu Criador, como está escrito, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais possa dizer, não tenho neles contentamento. E eu tenho contentamento nos meus dias de jovem, porque eu fiz o que eu pude. Eu poderia ter feito muito mais. E hoje eu vejo um filho fazendo muito mais do que eu fiz, então o meu legado foi multiplicado através dele, sabe? E é muito bom e é um grande orgulho. A Orquestra Filarmônica Nova Harmonia, que eu diga, eles gostam muito dele. Tenho sim muito orgulho de todos os filhos, mas pela música, um pouquinho mais de orgulho do Caião. Chato. Mas... É isso aí, Nivaldo. Nivaldo. Pois não, Andressa. Pra gente encerrar esse papo. Manda, senão eu vou ficar aqui até... Você tem alguma mensagem a dar pro pessoal que está assistindo aqui hoje, além de tudo que você disse? Olha, a mensagem é: ame ao teu próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Faça o certo, ainda que todo mundo esteja fazendo errado, porque o certo sempre será o certo. O certo. Eu não sou certo, mas o que é certo deve ser feito. E glorifique a Deus sempre. Eu acordo de manhã e uma das primeiras coisas que eu faço é agradecer a Deus por estar respirando. Dai glória a Deus pela manhã. É uma das músicas que vocês vão ouvir no canal do Andrezão daqui a uns dias, que eu vou regravar. Eu quero que você regrave logo para colocar o link aí. Sim, nós vamos colocar o link no canal e ter acesso às suas músicas. E é para a glória de Deus. Então, minha mensagem final: To God be the glory. A Deus seja toda a glória. Isso aí, Amém. Muito bem. Muito bem. E hoje estamos aqui num lugar diferente, né? Num cenário diferente. Muito bonito. Aqui da Whole Music. Eu quero agradecer ao Paulo. Obrigado, Paulo. Você deu o espaço aqui, né? Espaço muito bom. A gente dar sequência aqui a esse podcast, que é o Conversando com o André. E eu finalizo aqui agradecendo a todo mundo que ficou até o final. Né? Não deixe de se inscrever aqui, de dar o like, né? E de compartilhar para os amigos. Vocês viram aí. A mensagem foi maravilhosa, né? Com o Nivaldo não tem como não ser, né? Obrigado, André. Você é gentil. E é isso aí, gente. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, Nivaldo. Obrigado você, André. Abraço.